Então hoje nós vamos começar o capítulo 2 de Isaías. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Isaías. Nós estamos hoje no capítulo 2, nós vamos ler ele todo. Nós vamos dividir em duas partes, a primeira parte do versículo 1 até o 4, e depois nós vamos seguir do 5 até o 22. E nosso título é A Glória do Reino Futuro, é a primeira parte. E estejam abrindo aí então no capítulo, vamos orar a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, bendito é o Teu nome, Deus sobre toda a terra. Nós estamos aqui, Pai, para Te louvar, adorar o Seu nome, Senhor. Venha nos ensinar com a Sua palavra, venha receber o nosso louvor, o nosso culto na Tua presença, Pai. Que tudo lhe seja, Pai amado Deus, como uma oferta, Pai amado, sincera de nossos corações a Ti, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos a Tua palavra. Amém. Bom, semana passada o presbítero estava ensinando ali, ele pegou do 24 até o 31, falando sobre as promessas divinas de restauração e depois do juízo também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a glória do reino futuro e a purificação do povo de Israel. Então, lembrando que Isaías é um profeta do reino do sul, tá? Ele foi um profeta antes do exílio babilônio. Então, ele profetizou para Judá e Jerusalém, sua capital. Profetizou diretamente aos reis que viveram no tempo dele. Também falou ao povo. E as profecias de Isaías ainda não se cumpriram grande parte. Isaías fala de Jesus na sua primeira e também na sua segunda vinda, como hoje nós vamos ver algumas coisas, né? Fala da restauração do povo e fala também do cativeiro que era iminente por causa do pecado do povo, o qual nós vemos que hoje muitas coisas se repetem. Então, vamos lá, vamos estar lendo aí, pode passar? Vamos estar lendo aí do versículo 1 até o 4. Eu vou ler o primeiro versículo, depois segue a sequência de leitura aqui à minha frente, ao fundo, o meio e o canto. A palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Pode passar? Vamos abrir também Miqueias. Aí continua aqui, ó. Miqueias 1, 4. Né? Miqueias 4, versículo 1. O senhor vai ler? Vai ler. 2, 3, 4 e 5. Uma visão do futuro. Vamos lá. Como em Miqueias 4, do 1, pode começar a ler? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido, e o cume do monte se levantará sobre o outeiro, e concorrerão eles aos povos. Vai ler? Não? Achou Miqueias? Nós estudamos profetas menores, hein? Alguém achou? Pode ler o 2. Virão as nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nos andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Pode ler o texto. Assim diz o Senhor: eis que projeto Não? um mal contra esta família, o qual não tirarei vossos pressupostos. É Miqueias 4, agora é o 3, né? É Miqueias. Não leu 2. É o Miqueias 4, 3. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal Não? É Miqueias 4? Miqueias 4. Miqueias 4. Vamos começar de novo. Todo mundo encontrou Miqueias? Ó. julgará entre muitos povos, castigarão nações poderosas e longínquas, e converterão a sua espada em paz e suas lanças em foices. Uma nação levantará espada contra a outra, não contra a outra, nem aprenderão mais a guerrear. 4. Pode ler. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e
5. Porque todos os povos andam cada um em seu nome e seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Então, olha só, aqui em Miqueias 4, ele fala, baseado também, na mesma descrição que nós vemos aqui em Isaías, sobre essa predição do futuro. Então, nós encontramos ele também, uma descrição do reino milenar. Tá? O governo de Deus, ou o monte, aqui, olha, vamos continuar a leitura lá, voltando lá para Isaías, tá? Ele fala aqui. Nos últimos dias, no versículo 2, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, esse monte aqui, significa o governo de Deus, é o que está acima, é o que está no cume. Então, o monte será estabelecido sobre todos os reinos deste mundo. Aqui, os reinos, ou as nações que ele fala, né? Se levará sobre os outeiros e afluirão todos os povos. Muitos irão muitas nações e dirão. Essas nações aqui que ele fala são os gentios. Aí depois ele fala povos, né? Anteriormente fala povos, né? Cadê? Cima dos montes e se levará os outeiros e afluirão todos os povos. Os povos aqui eles se referem aos judeus. Farão a vontade de Deus, a justiça e a paz reinarão. Então, Deus vai estabelecer o reino dele milenar, nessa época que a gente imaginar que isso aqui é depois, tá? É depois da subida da igreja, vai ter a era do reino milenar, tá? É nessa era aqui. Aí todas as nações, todos os povos, os que estiverem para fora, para dentro do muro, esses aí vão chegar diante de Deus e vai haver um tempo de paz. Tá? Todos vão ter que adorar a Deus, todos vão ter que buscar a Deus para que haja prosperidade na terra. Então, pode passar aí. O versículo 4, alguém abre em Joel 3,10. Pode abrir, presbítero. Joel 3,10. Versículo 4 diz assim: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão suas espadas em rélias de arado e as lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então as rélias, né, são as pontas de ferro do arado. Né? Quem conhece aqueles discos de arado, ou aqueles arados antigos, né, que eles usavam nos carros de boi, né, que é uma lança para baixo, né, um ferro para baixo, assim, com uma ponta, para poder cortar a terra, né? Então isso aí são as rélias que ele fala ali. Para o processo inverso, então eles vão tomar lanças, espadas, né, no sentido das armas em geral, né, porque aqui é o que eles conheciam, né? As armas não vão ser mais necessárias, não haverá mais guerra, ninguém mais vai ter necessidade de buscar guerra. E nesse momento as armas vão ser convertidas em ferramentas para trabalho, porque vai precisar mais trabalhar do que guerrear, né? Então é um momento de paz. Então nesse período não haverá motivos para ter armas de combate. Pode ler aí. Na realidade, nós nem sabemos se nessa época o pessoal vai trabalhar. Aqui a descrição que ele dá. Aqui ele estava mostrando para aquele povo da época que não havia mais necessidade de armas de guerra. Guerrear. E que as pessoas iam trabalhar somente para comer. Então, porque Deus sempre deu muito valor ao alimento na terra. Você pode ver que todas as vezes que Deus fala sobre Moisés, fala sobre a lei, ele fala: e Deus abençoará a terra, o produto da terra, e Deus não deixará que o povo se passe envergonhado mais com o prova da fome. Então, Deus tinha uma preocupação muito grande com o povo por causa da comida, porque a terra lá em Israel não é que nem a nossa aqui. Aqui, qualquer lugarzinho que você plantar, você colhe. E lá não era assim. Agora eles estão mudando a terra, mas não era assim. Lá era só tinha as regiãozinhas que plantavam, o resto era tudo seco, né? Pode ler. Então é assim, nós não sabemos como vai ser no milênio, né? E Joel 3,10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas coisas. Diga o fraco, eu sou forte. Então, esse período aqui, né, como nós vimos, vai ser um período
pós-apocalíptico, vamos dizer assim, porque depois que a igreja ser arrebatada, né, vai acontecer um caos aqui na terra. Só nesse momento do arrebatamento da igreja já vai ser um caos absurdo. Por que eu falo isso? Eu estava comentando quarta-feira, eu acho. Vai ter um momento que vai ter um piloto que é crente em Deus e vai ter um que não é. E vai cair o avião. Vai sumir o piloto, o outro vai ficar, ou às vezes some os dois pilotos, vai sair carro batendo para as ruas, vai sair acontecendo tudo quanto é coisa no mundo. E aí entra o tempo da tribulação, então vai exterminar muitas pessoas, outros vão ter subido, né? E vai acontecer um caos aqui na terra. Provavelmente vai ser necessário para as pessoas que não estão com Deus esse trabalho, né? Então vão converter as espadas e lanças em ferramentas para trabalho, né? E não haverá guerras mais. Então você aproveita aquilo que estava sendo útil antes, agora não é útil mais, né? E ali ele dá essa descrição também. Pode passar? Agora a gente vai ler um texto mais longo. A gente vai continuar lá em Isaías. Vamos lá do versículo 5 até o 22. Ficou por último ali. Vamos começar do zero aqui então. Pode começar aqui. Bom, então nós vimos aqui sobre a questão do juízo de Deus, né? Primeiro ele dá um chamado à atenção dos povos de Israel, né? Do povo de Judá, que está, né, se convertendo ao erro, está sendo chamado a atenção. E depois ele começa a falar do julgamento de Deus nessa era, né? No versículo, pode passar, versículo 5, do 5 ao 6, nós temos duas referências aí. Quem ficou por último? Aí o senhor abre lá em 2 Reis 1:2 e abre para mim 1 Samuel 6:2. Então, a purificação, versículos 5 e 6. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor, pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Então, isso aqui, o que é? É o que eu estava comentando na pregação de quarta-feira. É o tal da igreja trazer as coisas erradas para dentro da igreja, ou trazer o mundo para dentro da igreja. O mundo no sentido do pecado, não no sentido das pessoas. Porque a igreja precisa entender que quem está do lado de fora, né, quem não serve a Deus ainda, não é inimigo. Ele é um objetivo. Ele é aquele que você precisa alcançar. Ele é aquele que Deus precisa chegar com a palavra no coração dele. Não é inimigo seu. Enquanto ele serve ao inimigo, ele está sendo inimigo de Deus e inimigo seu. Mas você pode tirar ele de lá. Mas o que a igreja não pode fazer é trazer os costumes do mundo para dentro da igreja, querer modernizar a igreja, querer trazer as coisas que não fazem parte. Então o povo de Deus, eles estavam se associando como os filisteus. Eles eram agoureiros. Já vou explicar essa palavra aqui. O povo se corrompera tanto que Deus se afastou do meio deles. Olha o que ele fala aqui: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo. Então o povo estava numa corrupção tão grande que não é que Deus desamparou o povo, é que o povo saiu da presença de Deus. Que não, a palavra de Deus fala: a mão de Deus não está encolhida e nem os ouvidos agravados. Não está encolhida para que não possa estender a mão, e nem agravados os ouvidos para que não possa te ouvir. Então Deus não se afasta do meio do povo, é o povo que sai debaixo da mão da presença de Deus. Então, tu, Senhor, desamparaste o teu povo, ó casa de Jacó. Por quê? Por quê? Porque os seus se encheram da corrupção do Oriente. Então o povo se corrompera tanto que Deus se afastou do meio deles. Eles eram videntes ou adivinhos. Agoureiro significa isso. Agoureiro significa adivinhos, videntes, pessoas que previam o futuro. Isso aí é uma coisa que Deus nunca aprovou. Deus nunca deu dom nenhum desse tipo para as pessoas, de você ser adivinhador do futuro, de você ser necromante, falar com o morto, né? Essas coisas eram tudo coisa do mundo, eram tudo coisas que Deus não aprovava, né? E eram coisas de espírito maligno. Então, lê lá em pode ler Samuel primeiro, Samuel 6:2. E os filisteus chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Faz-nos saber como tornaremos enviá-lo ao seu lugar.
A arca de Deus estava causando um probleminha no meio dos povos dos filisteus, né? Porque a arca de Deus é uns probleminha, porque ela é a presença de Deus. Então, onde colocava ela e tivesse alguma coisa maligna, ela quebrava tudo, entendeu? Porque Deus realmente colocou o poder dele dentro daquele objeto, né? E o que tinha? Eles roubaram a arca da aliança, a maior burrice que eles fizeram, porque se eles tivessem roubado qualquer coisa, não dava problema nenhum. Mas entraram no Santo dos Santos, onde o sacerdote, sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano lá, né? Ele podia entrar uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Se ele entrasse em pecado, ele morria. Então eles roubaram aquilo que estava dentro desse lugar, né? E a presença de Deus, ele colocava dentro dos templos dele. Na hora que eles chegavam no outro dia, lá estavam as estátuas, os ídolos caídos, com a cabeça quebrada. Eram umas coisas absurdas. Os caras começaram a ficar... Como é que Deus permitiu que eles roubassem? Não matou eles lá dentro. Não, mas é para provar. Aí eles ficaram pensando, o que a gente vai fazer? Porque se esse negócio está acabando com os nossos deuses ali, como é que a gente vai pôr a mão num negócio desse, né? Então eles ainda estavam se perguntando. Agora, o que ele fala que ele chamou? Os filisteus chamou o quê? Os agoreiros, feiticeiros, os adivinhos. Agora você vai ler para mim lá em Reis, 2 Reis 1:2. E caiu a cabeça pelas grades um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: Ide e perguntai a Baal Zebub, Deus de Hebron, se sararei dessa doença. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? É rei Azarias ou é Acasias? Acasias. Rei Acasias era rei da onde? De Israel. Ali fala Samaria, né? Então ele era do reino do norte. Um rei de Israel estava chamando o quê? Chamando o Beelzebu, Deus Baal, né? No templo de Baal, chamando os adivinhos, os agoreiros, para poder ver se ele ia sarar da doença ou não. Por que Isaías está falando aqui então? Olha só. Porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, são agoreiros, como os filisteus. Então eles estavam fazendo a mesma coisa do povo. Estavam adorando outros deuses, estavam pedindo adivinhação para outros deuses. Em vez de consultar o Deus deles, estavam buscando na idolatria. É a mesma coisa que Saul fez, né? Também, Saul foi um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, né? Saul, ele estava meio perturbado da cabeça já, ele já estava perdendo o reino dele, porque já tinha sido profetizado. Aí Samuel morreu, porque Samuel gostava muito dele, e aí ele foi conversar com uma necromante. Chegou na necromante e perguntou para ela, para ele poder falar com Samuel. Aí ela baixou o espírito de Samuel nela lá, e foi falar com ele, né? Fez um download lá, foi falar com ele. Foi falar com Samuel, pode ter certeza. Você acha absurdo um negócio desse? E era do povo de Deus, esse era rei, entendeu? O povo de Deus se associando com as coisas do inimigo. Pode passar? Ainda quer que seja abençoado. Deuteronômio 17, 16 e 17. Pode ler o 16. E aqui, Ana, abre para mim aí. Deuteronômio, pode abrir para mim. 17. Prosperidade material. A sua terra está cheia da prata e de ouro, e não tem não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Pode ler aí? Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar-se cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei por este caminho. Pode ler aí? Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará para si. Então, eles tinham sido proibidos de se enriquecer, de tornar o Egito, de tomar essas coisas para eles. Nem mulheres não eram para se fartar, nada. Deus tinha proibido eles. E aqui ele fala: a sua terra está cheia de prata, de ouro, não tem conta os seus tesouros. Começa a falar aquilo que Deus tinha ordenado que eles não fizessem, porque Deus não queria que eles voltassem ao Egito de forma nenhuma. Aqui nessa época, o que estava acontecendo? Eles tinham feito aliança com o Egito,
Porque a Síria tinha invadido Israel, o reino do norte, e estava para invadir Jerusalém. Eles foram lá e fizeram aliança com o Egito. Aí começa a trocar comércio, começa a se enriquecer com as coisas da onde? Da onde Deus tinha mandado não se enriquecer. Então, eles estavam desobedecendo a Deus de toda forma possível. Estavam adorando idolatria, estavam buscando adivinhação, e ainda estavam também se enriquecendo materialmente de coisas que não era, e de lugar que não era para se enriquecer. Então, quando a gente entende o contexto, a gente começa a entender o que estava acontecendo na história aqui, né? Pode passar? Então Judá prosperou economicamente no governo de Uzias. Pode voltar um pouquinho só para ler ali. Uzias, o rei era proibido de acumular prata, ouro e cavalos. Pode passar? Agora pode passar. Do 8 até o 10. A idolatria será cobrada. Também está cheia sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate e o coração e o homem se alvita. Portanto, não lhes será perdoado, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Assim como estavam cheios tesouros, também estavam cheios de ídolos. Assim fica claro que não só porque há prosperidade financeira. Então, na época de Amós também era assim. Eles estavam enriquecendo financeiramente, estavam prosperando, só que era tudo de forma ilícita. Prosperava a classe alta roubando da classe baixa. E eles também tinham muitas alianças exteriores. Não é só porque você está prosperando financeiramente, não é só porque você tem o melhor emprego, que você tem o melhor carro, que você tem as melhores coisas, que Deus está do seu lado. Não tem ligação uma coisa com a outra. Só tem ligação uma coisa com a outra quando você tem uma prosperidade espiritual na sua vida, e aquilo também se reflete economicamente. Mas existem pessoas prósperas que vão só ter uma bicicleta o resto da vida, porque Deus sabe aquilo que Ele pode dar para certa pessoa. Ele sabe que se para uma pessoa Ele dá o carro do ano, dá o melhor emprego, dá salário, dá uma família grande, dá um monte de coisa, aquela pessoa sabe administrar aquilo e vai bem. Agora, uma pessoa que ganhou a vida inteira um salário mínimo, se você dá 5 mil reais por mês para ele, pode ter certeza que ele não vai saber administrar aquilo ali. Ele não está acostumado com essas coisas. Então Deus traz também prosperidade ao longo do tempo da vida das pessoas, financeira, mas Ele sabe para quem Ele pode prosperar de uma forma e a quem Ele pode prosperar de outra. E prosperidade é uma coisa que se reflete espiritualmente. É a riqueza, né? Aquilo que se acumula nessa terra, não necessariamente tem associação com essa prosperidade. A prosperidade da nossa vida é você ter aquilo que você tem, você nunca passa fome, você não passa necessidade, você é feliz, né? E você vai bem o resto da sua vida. Não importa se você ganha 1.000, 2.000, você tem o carro do ano, se você só tem uma bicicleta, você pode ser próspero, né? Você pode ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque você está debaixo da mão de Deus. Então tudo vai bem, né? Nem sempre podem ser associados como recompensa um do outro. Então, também a pessoa que é próspera diante de Deus espiritualmente, ou que Deus está com a mão sobre a vida dele, não pode ser associado que aquela pessoa seja rico ou tenha muito. Não é associado uma coisa com a outra, né? E a idolatria é algo que sempre será cobrado do seu povo como grave pecado. Então, eles estavam prósperos economicamente por causa das negociações, mas eles estavam num pecado de idolatria terrível, e a economia deles também vinha daquilo que Deus não tinha permitido. Então, com isso, o que ele fala para o povo fazer? A gente se abate, o homem se alvita, portanto, não lhe será perdoado. Agora ele manda o povo: entra na rocha, esconde no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Porque Deus vem com julgamento. Aqui Deus estava pronto para mandar eles para o cativeiro babilônio, né? Mostrando tudo aquilo que estavam fazendo de errado primeiro, mandando o povo se arrepender. O povo não mudava, e agora ele fala: é iminente o cativeiro que há de vir sobre vocês. Pode passar? O dia do Senhor. Vai, entra nas rochas, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Agora ele já muda de época. Agora ele começa a falar das coisas futuras, né? Saiu do tempo ali presente e começa a falar das coisas futuras. Porque o dia do Senhor dos exércitos será como todo soberbo e altivo,
será contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Então, o período de julgamento divino refere-se à conquista vindoura de Judá pela Babilônia e os acontecimentos semelhantes anteriores à segunda vinda de Jesus. Ele estava tanto falando aqui da época da invasão da Babilônia lá, para levar o povo em cativeiro, que eles viveriam em cativeiro, quanto também estava sendo associado ao julgamento da segunda vinda de Jesus. Então ele fala nesses dois períodos aqui. Por isso que para eles, naquele momento, essa palavra também servia como aquilo que iria acontecer com eles. Mas para nós é algo que ainda não aconteceu. Aconteceu nesse sentido aqui, para eles, nesse cativeiro. Mas para nós ainda vai acontecer isso também. Nós ainda, talvez, nós vejamos esse tempo no nosso período, né? Ou se nós não vermos nesse período, nós vamos ver ele, mas também de outra forma, né? De outra posição, espero. Espero que não aqui na terra, mas no céu com Deus, né? Amém. Na hora que alguém quiser comentar alguma coisa, é só interromper, a gente fala. Pode passar? Quando nós temos algo, nós temos um carro que nós pedimos a Deus, Senhor, eu tenho um carro para fazer a sua obra, e de repente aquele carro se torna um contexto para a minha vida, né? Eu começo a querer guardar para mim aquele carro como algo necessário somente a mim e aquilo que eu disse a Deus que seria para a utilidade daquele carro, eu já não tenho mais, ou seja, eu peço a Deus algo para que eu faça a obra dele, para fazer a vontade dele, e de repente eu estou usando ele somente para mim, né? Eu estou idolatrando algo como se fosse um benefício próprio meu, né? Muitas pessoas não podem não acreditar, mas tem muitos que idolatram o próprio filho. Tem. E a Bíblia fala que os filhos eles são herança de Deus, não é nossa não. É herança de Deus. Então quando nós estamos idolatrando nossos filhos, nós estamos agindo contra a vontade de Deus, que é que não pregamos. Aquela pessoa que mima o filho, não bate por nada, deixa fazer o que quer. Você está endeusando, né? Deixa a vontade. Aí a gente volta lá naquele demoniado gadareno, né? Que estava demoniado desde a infância, né? Talvez isso podemos trazer para os nossos dias como uma idolatria. Ou seja, o mimo fez com que ele não se desviasse daquele momento. E aí é aquela coisa, né? Gera desobediência, né? Esse mimo aí gera uma soberania na criança, e ele acabou sendo possesso por um espírito demoníaco que deu brecha, né? Tudo aquilo que nós colocamos antes de Deus, nós tornamos do lado do nosso Deus, do nosso idolatria. Um homem chega e fala assim, nossa, aquele cantor lá é maravilhoso, aquele lá é meu ídolo. Bom, ele está colocando aquele cantor antes de Deus na vida dele. Para ele, aquele lá é o Deus dele. Então, tem muita coisa que as pessoas fazem sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a razão, porque Deus tem que ser colocado em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Em tudo. Ele falou da... Ontem, algo que a gente estava andando de carro, viajando, tudo que nós formos fazer, seja você acha que Deus esteja lá ou não, porque nós não sabemos onde Deus está, Ele está presente em todos os lugares, né? Mas muitas vezes Ele não vai onde você vai, porque você vai no lugar errado, Ele não quer estar naquele lugar, mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar em tudo. A aprovação dele vem se Ele for da vontade dele, se não for, Ele não vai aprovar aquilo ali, mas Deus tem que estar em tudo na nossa vida. Estava falando sobre idolatria do filho, né? Ana pediu um filho a Deus. Ela era estéril. Ela começa a clamar sem parar ali. Eles chamam até ela de louca porque ela começa a orar só movimentando os lábios sem sair som nenhum, né? E é engraçado porque Deus deu o filho para ela, só que Deus tinha um objetivo em Samuel, que era servir a ele o tempo todo. E Deus manda falar para ela que era só para ela mamar aquele menino. A partir do momento que desmamou, ele não ia morar com ela mais. Ele ia lá pro templo, ele ia viver com Eli, né? E ela não queria desmamar o bezerrão lá, já estava grande, e quase que ela faz uma idolatria ali naquele momento,
né? Quase que ela desobedece a Deus, porque ela não queria entregar o filho, né? Por quê? Porque como você falou, você pede para Deus um carro que você vai usar na obra de Deus. Você fala dessa forma para Deus, porque você quer meio que tapear Deus, você quer convencer Deus de que é algo bom para os dois. É um negócio bom. É que brasileiro tem essa mania, né, de fazer esses negócios. Vai ser bom para mim, bom para você. Então, pede para Deus para te dar um carro para a obra. Deus fala, vou dar um carro, você vai servir na minha obra com esse carro. Vai levar as pessoas que precisa levar, né, no momento de chuva, de distância. Vai buscar a pessoa lá do outro lado da cidade e trazer aqui. Vai fazer isso sim, vai gastar combustível, fazer tudo que for preciso. Aí você pega seu carro e usa só para você. Por que você pediu um carro para fazer a obra de Deus então? Por que você não pediu um carro só para você? Deus te dava também. Não dava. Deus não dá condição para você conseguir aquilo que você quer. Aí você entra em duas questões, né? Uma é não é inveja, é egoísmo. Um é o egoísmo, né? Que você tem que sim ajudar, sendo para a obra ou não. Um é o egoísmo e o outro é a questão da idolatria, né? Que você está endeusando um carro seu. É a mesma coisa que ela ia fazer ali. Era para a obra, ele era só para a obra. Então ele era pequenininho, ele era criança, tinha acabado de desmamar. Ele foi morar com Eli, né? Tanto é que quando Deus chama Samuel, ele era novinho de tudo, né? Que Deus dá o chamado para ele. Ele não entendeu o que era Deus chamando. Pode passar? Ah, não li ainda, né? O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta, será para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, muito altos, muito elevados, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsas e contra tudo o que é belo e à vista. A arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Esse aqui claramente é o dia do julgamento de Deus, né? Para eles podia até ser, porque ia sim vir a Babilônia e acabar com tudo, né? Eles iam ser arrasados e iam ser levados para o cativeiro. Mas isso aqui reflete muito mais o futuro do que aquela época. Aqui Deus mostra que quando ele tomar para si todo o domínio, ele vai julgar a terra de uma forma que vai acabar todo o domínio da terra. Aqui ele fala tudo que é alto, tudo que é poderoso, né? Os altos, os governos, os montes altos, ele fala, né? Os cedros do Líbano, tudo aquilo que é formoso, poderoso, que toma hoje todo o domínio da massa, da sociedade. O povo não consegue fazer nada, é suprimido pelos governos, é suprimido pelos reis, pelos povos, pelos domínios, por esses iluminados, e aí vai. Tudo isso vai ser tudo abatido, ou seja, Deus vai simplesmente tirar o poder de tudo e mostrar que Ele está acima de todas essas coisas, porque hoje em dia o homem se acha muito poderoso, né? As pessoas estão fazendo aí um projeto para 2024, está levando o homem para Marte, né? Então todo mundo sabendo isso aí, né? Tem umas 7 sondas em Marte já, se eu não me engano, tá tudo lá os robozinhos lá tirando foto, pegando amostra, fazendo isso e aquilo. É 7 meses de viagem para lá, é uma viagem absurdamente cara. Aí você fala assim, quem está fazendo isso? É a NASA e a China? Que nada. É a NASA, é a China, é o dono da Amazon, é o dono como é que chama aquela outra lá? Da Tesla, da Apple. Tem um outro lá também que é a SpaceX. Os caras, às vezes, ou da Amazon, o que esses caras têm a ver com o espaço? Tem nada a ver, mas por quê? Porque é um querendo ser mais poderoso que o outro, né? O dono da Amazon é considerado o mais rico do mundo. É considerado porque eles conseguem medir o dinheiro dele, né? Mas tem uns shake lá de Agudá, lá não sei das quantas, lá que tem muito mais dinheiro. Então, a questão é o que? É um querendo ter mais poder que o outro, porque quem conseguir ir para Marte e estabelecer uma colônia lá vai ser dono do planeta, né? Vai ter o nome dele lá num outro planeta, vai ser uma corrida interestelar agora. O homem se acha muito poderoso. Vai chegar um momento que Deus vai trazer um julgamento aqui, que isso aí tudo não vai valer para mais nada. Então Deus vai mostrar o poder dele. Esse será o dia do ajuste de contas, no qual Deus imporá toda a sua soberania, colocará tudo debaixo dos seus pés, tomará para si todo o domínio. Então nesse momento aqui, é o que ele fala lá, que Deus vencerá todas as coisas, Jesus vencerá todas as coisas e entregará tudo a Deus, o qual ficará tudo embaixo dos seus pés. Também. Não precisa muito, né? Deus não permitir isso aí, porque às vezes é pode Deus permitir. Como Ele permitiu essa doença aí na terra, cada desobediência de Jó.
Eu acho assim, Deus deixa o homem fazer. Deus não impede. Ele deixa. Na hora que a pessoa está no mais alto lá, ele cai, né? Porque quanto mais alto, maior o tombo. Então ele permite o homem ir até onde ele vai. Aí chegou no momento que Deus fala assim, agora chega, porque agora já deu o seu limite. Aí é a hora que o homem leva aquele capote. Você vê aquele governo que estava lá, Herodes, né? Ele exaltou a ponto dele se levantar e dizer, eu sou Deus. Aí o que aconteceu com ele? Ele caiu na mesma hora. Ele virou que nem um animal. Foi comido por bicho. Sim. Na mesma hora. Fala que a carne dele foi acabada no mesmo instante. Sim, verdade. Porque ele se exaltou e não humilhou e não deu glória a Deus. Ele achou que ele era Deus. Isso aí é tudo como o diabo fez, lá no comecinho, né? Você vê a descrição ali, qualquer dia eu vou trazer esse texto aí pra gente conversar, né? A forma que o diabo planejava, né? Ele fez uma rebelião no céu, tomou aquela parte de anjos ali, e ele fala a forma que ele quer ser. Eu vou me exaltar acima das estrelas, serei como Deus, tudo será debaixo. Olha a altivez, né? E esses homens, esses reis, né? Nabucodonosor, esse homem que ele falou que eu não lembro qual que é o nome. O rei Herodes. O rei Herodes e tantas outras pessoas. É o mesmo pensamento do diabo. Por que você acha que Deus abate essa pessoa? Está no mesmo intuito do inimigo. É claro que vai ser abatido, né? Qualquer pessoa que queira ter em seu coração uma soberania dessa, vai ser abatido por Deus, pode ter certeza. Pode passar. Curiosidade, navio de Tarsis, contra todos os navios de Tarsis. Os navios de Tarsis, eles eram especialmente grandes na época, apropriados para navegação marítima, usando para levar metal fundido para Tarsis. O nome Tarsis vem de uma palavra que significa derreter ou ser derretido. Pode referir-se a qualquer lugar que houvesse, ou pode, né, referir-se a qualquer lugar que houvesse fundições ou depósito de minérios. Então esse nome Tarsis é isso que significa, né? Que você vê lá na época de Paulo, né, aquele navio de Tarsis, já tinha desde essa época aqui que eles tomavam para poder fazer essas navegações marítimas no comércio de ferro fundido, de minério ou ferro fundido. Pode passar? Apocalipse 6,15. Quem leu por último? Eu já não lembro. E aí, Jamil? Apocalipse 6,15. Pode abrir. Em Apocalipse 6,15, João descreve a maneira vivida e os atos desesperados pelas pessoas nos dias vindouros da tribulação. Então aqui no versículo 19 ele fala assim: então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Pode ler aí? 6,15. Ele não fala qualquer pessoa, né? Os poderosos, os reis da terra, aqueles altivos, aqui é o que ele fala que ele vai abater, né? Se esconderam de terror da presença de Deus. Você lembra quando o povo de Deus chegou diante de Moisés e falou assim: ó, Moisés, qual é? Por que Deus só fala com você? Que negócio é esse? Nós também não somos povo de Deus? Nós também queremos ouvir a voz de Deus. Aí Moisés chegou diante de Deus, né? Falou para Deus: o povo quer te ouvir, o povo quer ver a sua presença também. Falou assim: não, tá bom, pode ficar tranquilo, vamos fazer isso aí, vamos lá. Manda o povo se purificar 7 dias, se abster de tudo que é pecado, se abster de mulher, se abster de tudo e ficar santo diante da minha presença. E fala para eles que eu vou falar do monte. Ninguém pode chegar no pé do monte. Quem chegar no pé do monte vai ser apedrejado, não, você vai ser morto. E aí o povo fez assim, o povo fez de fato, se purificou, se santificou e foi ouvir a presença de Deus. Na hora que chegou, que Deus começou a falar, fala a palavra de Deus que o monte fumegava, que a voz de Deus era como o som de muitas águas, que era como o trovão, saía raios e relâmpagos. O negócio foi terrível, mas foi assustador diante do povo. E o povo começou a clamar de outra forma para Moisés agora: Moisés, por favor, peça para que Deus não fale mais conosco,
porque Deus é terrível. Moisés, por favor, peça para que pare, porque o povo estava ficando assombrado, né? A gente não consegue imaginar como foi aquilo ali, mas tenta você imaginar algo estrondoroso, aquele barulho alto que te perturba, sabe? Aquela coisa que te dá medo, né? Michele, você lembra quando você foi no parquinho lá, que ficou o negócio girando lá? Imagina algo daquela forma ali, assustador a ponto de você achar que você vai morrer. Então, é assim que Deus falava. E aqui é algo muito mais terrível, porque ali Deus estava falando com o povo, agora Ele está julgando o povo. João, quando estava na presença de Deus para escrever o Apocalipse, fala que ele ficou... De primeiro instante ali, foi um assombro na vida dele. A presença de Deus, tamanho eram as coisas horríveis e terríveis que ele viu, ele ficou por morto. Aí o Jesus falava para ele assim: acalme-se, não tema, né? Não tema, porque isso é coisa que eu estou te mostrando que em breve vai acontecer. Então, aquilo que ele viu, os homens vão ver. Daniel também teve aquela visão. Uma vez que ele viu, né? Ele viu tudo numa visão só. Daniel teve uma visão também, né? Aquela visão do carneiro, do bode, o qual ele ficou tão apavorado com aquilo ali, porque ele viu coisa que seria do tempo de agora, né? Que não é a coisa da época, que ele ficou assustado de uma tal forma que o anjo teve que consolar ele. O anjo teve que ainda falar para ele: calma, não vai acontecer agora isso não, fica calmo que você está vendo uma coisa do futuro. Você imagina, você vê coisas daqui a 1000 anos ou mais, né? Coisa que hoje não tem, assombroso, que um monte de gente morrendo, aquelas explosões, aquelas coisas absurdas. Talvez nem aconteceu lá ainda, já faz quantos 1000 anos que ele viu aqui, né? Então, aqui ele descreve a maneira que as pessoas vão ficar assombradas nessa época do juízo final, né? Da grande tribulação ali que Deus vai trazer sobre o povo. Pode passar, irmão? E do 20 até o 22 para a gente encerrar, já está avançando o horário já. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos aos seus ídolos, de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram ante eles para se prostrar. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está o seu nariz, pois em que ele é estimado. Então, a confiança de muitos que tinham seus deuses, agora não existe mais. Viram que, de fato, quem de fato sempre foi o único soberano. E as pessoas fugirão e tentarão se esconder ante todo o caos que acontecerá. Então ele fala ali que ele vai lançar os morcegos, as topeiras, vai jogar fora os ídolos, né, que eles fizeram, porque vai ver que de fato nada disso, né, era verdadeiro. E ninguém era Deus acima de Deus, né? Então, meus amados, né, pode passar, acho que agora encerra. Falar alguma coisa? Não? Então, aqui a gente está dando uma resumida geral sobre o assunto, que se for pegar tintim por tintim aqui, dá mais trabalho, né? A gente não sai do lugar. Então, aqui na verdade não terminou o assunto ainda. Nós ainda vamos continuar na semana que vem, sobre até o capítulo 4, versículo 1, fica o mesmo tema ainda. Ainda é a questão da purificação do povo e desse juízo vindouro, né? Então, capítulo 4 até o 4:1, se o irmão Isaías for fazer, beleza, senão a gente divide de novo.